A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta Cultura Entrevista com Tony Oliveira. E para você que acompanha a melhor programação do seu rádio, falamos pelo Dial 96.5. A palavra é gratidão pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre construção civil, rapaz. Tecnologias, né, o crescimento populacional, os bairros, né, a responsabilidade que se dá de fazer, de você poder fazer ali, aumentar o seu empreendimento, o seu imóvel. Bom, então onde quer que você esteja, nós estamos em construção civil pleno. O Agreste Pernambucano, ele pulsa nessa questão não só comercial, mas também nessa questão populacional. E recebemos aqui, para debater, conversar conosco, o engenheiro civil Bruno Lagos, que também é conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, CREA-PE. Bruno, obrigado pela sua presença, obrigado, você fala obrigado, né? Obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo, uma ótima tarde para você, tudo bem? Tudo bom, Tony? Boa tarde a todos da Rádio Cultura e aos ouvintes da Rádio Cultura. Para mim é um prazer aqui estar no seu programa para tentar contribuir aí com esse assunto que é tão fundamental para nossas vidas. É verdade. Bom, antes de qualquer coisa, vamos falar para os ouvintes o que é e qual é a responsabilidade do CREA e aonde ele pode estar atuando. Olha, a responsabilidade do CREA é no exercício da profissão, o exercício ilegal da profissão. Né? Nós, no CREA, nós temos os fiscais, onde eles passam nas obras, né, para ver se existe um profissional ou de engenharia ou de arquitetura. Né? Porque hoje os arquitetos se separaram, né, tem seu próprio conselho. Então, você na obra, você tem que ter uma RT de um profissional, que é a anotação de responsabilidade técnica, ou uma RRT, que é a anotação de responsabilidade técnica do arquiteto, se responsabilizando por aquela obra. Ou seja, quando você tem esse documento é porque na obra existe um profissional que, teoricamente, está se responsabilizando pelo projeto, pela execução da obra. Então, assim, o objetivo primordial do CREA é esse. Mas é lógico que o CREA hoje, ele também vem debatendo com a sociedade, né? Vem participando muito nos processos de debates de construção. Tem a questão da inspeção por exemplo, do São João, inspeção do Carnaval. Então, assim, o CREA tem as outras, vamos dizer assim, subfunções. Tem a função principal, mas também hoje promove cursos, principalmente aqui no interior, onde os profissionais, vamos dizer assim, têm mais dificuldade e acesso, né? Na capital existem mais cursos, então o CREA vem oferecendo esses cursos também. Então, existem outras, vamos dizer, subfunções do CREA para ajudar o profissional. Maravilha. Você falou sobre essa questão do engenheiro ou do arquiteto. Para se fazer uma obra, Bruno, o arquiteto pode se responsabilizar, não preciso diretamente ter um engenheiro? Ou tem que ter os dois? Ou eu só posso ter um engenheiro, não preciso do arquiteto? Como é que funciona? Não, você pode ter um engenheiro ou arquiteto. Posso? Pode. Então, exemplo, eu quero um prédio, eu não preciso do engenheiro. O arquiteto se responsabiliza. Pode se responsabilizar, sim. Hoje, pela lei, depois da separação que teve, o arquiteto pode se responsabilizar estruturalmente por isso aí. Muito certo. bem. Me diga uma coisa, o povo fala que o cachorro é o melhor amigo do homem, mas eu já ouvi dizer que o cimento é o melhor amigo do homem. Como é que funciona? Isso é verdade? Com certeza, né? O cimento, ele sempre avisa, né? Quando ele está com problema. Então, se está com algum tipo de fissura, se tem algum ruído, algum estalo, é porque ele está avisando, e quem avisa, amigo né? Então, a gente tem que procurar um profissional, né? Hoje, inclusive, existe uma lei estadual que é justamente para você, anualmente, você ter inspeções nos prédios, inspeções para você ver se tem algum tipo de rachadura, né? Essa lei foi criada justamente em cima de alguns prédios que desabaram lá em Recife, né? Para que os proprietários procurem os profissionais adequados para fazer essa inspeção
para que se previna e a gente não venha ter esses problemas que a gente está tendo. De vez em quando a gente ouve aí, né? Um prédio que está caindo e vidas indo-se embora. Você tocou num assunto importante, porque quando a gente fala dessa relação, e aí eu queria que a gente chegasse para poder falar do seguinte: a Recife, ela é uma terra de mangue. Isso. Muita área em Recife é terra de mangue. Então, você faz ali, você vai aterrando, naquela área da Ibiribeira ali mesmo, tem essa relação. E você vai construindo, e daqui a pouco acontece o que aconteceu em vários prédios, inclusive, infelizmente, com mortes. Mas não é parte de responsabilidade técnica de um engenheiro fazer análise do terreno para saber a possibilidade ou o que pode ser apresentado, Bruno? Tipo, foi feito a pesquisa, foi feito a responsabilidade técnica e ocasionou com o tempo o afundamento, principalmente porque o que é que acontece na região metropolitana do Recife? São prédios caixões, não é? A gente pouco vê, aliás, se a gente for procurar nesse problema sério e intermitente da região metropolitana do Recife, a gente pode qualificar. Ibura teve casos, Jaboatão teve casos, Paulista teve casos, principalmente naquela área do Janga ali. E aí o que é que acontece? A viabilidade de análise técnica do solo, que permitiu naquele tempo construir prédio caixão, o tempo aconteceu, não sei, lençol freático, você fazendo poço artesiano sem orientação técnica, pode ocasionar o desmoronamento do prédio, ou aconteceu dele, não, vamos fazer, fez e aconteceu, e poderia ter uma possibilidade, e essa possibilidade aconteceu. Na realidade ali são, vamos dizer assim, vários fatores. Certo. Né? O primeiro fator que a gente tem que salientar é que, lógico, você vai construir uma obra, a primeira coisa que tem que ser feita é uma sondagem do terreno, né? Que é justamente isso, para você ver a resistência, é isso que você está falando, a resistência do terreno. Isso. Esse é o primeiro passo para você fazer, para poder, inclusive para você poder calcular e dimensionar a estrutura de ferro e de concreto, se parte justamente dessa sondagem, justamente da resistência do solo. Ali em Recife, essa terra de mangue que você fala é o que a gente chama de tufa, que é realmente, né? Que é realmente um tipo de solo, ele é muito ruim mesmo. Então por isso que normalmente lá em Recife, quando você vai construir um prédio, normalmente você usa aqueles batistacas, né? Que não é comum aqui em Caruaru, porque nós aqui em Caruaru temos um solo já bem melhor do que o de Recife, um solo rochoso, né? Então o primeiro passo, né? Inclusive aqui em Caruaru, como a gente tem esse solo, normalmente muitas vezes não se faz, mas o correto é fazer. Olha aí. Né? Muitas vezes não se faz, porque já se conhece e tal, mas... Já sabe que a terra tá daquele jeito aqui. Isso, exatamente. Mas o correto é se fazer. É fazer, né? É fazer, porque aí a partir dali você vai fazer todo o projeto, todo o planejamento da estrutura do prédio. Mas voltando ao caso lá daqueles prédios de Recife, você tem também são prédios antigos, né? Onde... Na época que foram construídos ainda não tinha sido normatizado, por exemplo, a questão das alvenarias estruturais. Então, esses prédios eram feitos com tijolos cerâmicos não adequados para alvenaria estrutural. Era um tijolo de vedações que era utilizado para alvenaria estrutural. Certo? Então, hoje já é normatizado. Hoje você tem o tijolo correto para você fazer a alvenaria estrutural. Naquela época não. Então, aí além disso, se você for naqueles prédios caixões, hoje visitar, aí o cara pega e derruba uma parede. Eu ia tocar nesse assunto, vá continuando. Derruba uma parede, aí amplia a sala. Aí nisso aí, veja, você já está fazendo um prédio, que é um prédio antigo, que eu não vou condenar aí o engenheiro que fez naquela época, porque provavelmente... Eram outras tecnologias. Eram outras tecnologias, entendeu? Mas aí o cara... vai e abre ali uma parede que está servindo de estrutura, certo. Aí você faz um buraco nela. Isso. A partir aí você vai fragilizar ainda mais a estrutura. Então, assim, são vários fatores aí, entendeu? Que aí tem que ser estudado caso a caso para você ver qual foi o problema. Você tocou num assunto muito importante, que era justamente o que eu iria lhe perguntar. Bruno,
Prédio caixão, inclusive eu vou passar essa pergunta com responsabilidade inerente para qualquer lugar deste país, porque a gente fala, vamos tirar o problema de solo, vamos falar sobre a estrutura predial. Bruno, todo prédio caixão, pode ser em Caruaru, pode ser em Bezerros, pode ser em qualquer lugar, todo prédio caixão, a sustentabilidade estrutural tá por cada parede. Isso. Então, ou seja, você não pode mexer porque cada parede ali, ela tem uma consistência de peso. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Aí o que você falou, isso eu tenho, inclusive ele é radialista. Ele mora no Conjunto Muribeca, ele comprou 2 apartamentos e fez isso que você está falando. Ele fez, ampliou, né? Ele abriu, aí virou uma mansão. Ele comprou 2 apartamentos, não me lembro qual é o andar dele, rapaz. Acho que foi 2º, 3º andar. E ficou uma mansão mesmo. Ficou 2 apartamentos, ele abriu, botou a famosa viga. E aí me diga uma coisa, quando você está num prédio caixão, que toda a parede é de sustentabilidade do peso, se eu colocar uma viga, vai causar impacto, vai ajudar ou vai continuar na mesma periculosidade? Com certeza vai prejudicar. Vai prejudicar, né? Porque assim, para ele abrir aquilo ali, ele teria primeiro que fazer uma fundação lá embaixo. Olha aí. Colocar os pilares para poder abrir e botar a viga. Então, a partir do momento que ele está só colocando a viga ali, ele está colocando um peso na alvenaria que ela não foi calculada para receber aquele peso. Então, certo. Consequentemente, ele está colocando em risco. Aí existe o que a gente chama de fadiga né, que é justamente aquele momento do rompimento. Sim. Entendeu? Porque aí essa fadiga ela pode variar, né? Pode ser 30, 40, 50 anos. E aí quando acontece a fadiga, o prédio vem abaixo, realmente. Mas quando o amigo do homem, o melhor amigo do homem, que é o cimento, quando ele vai dizer que vai dar um game over, ele estrala e cai ou ele vai chegando naquele momento? Você escuta um estralado, daqui a pouco começa a rachar. Qual é o primeiro impacto que eu tenho de um desabamento? Porque existem vários tipos de causas de desabamento. Certo. Entendeu? Né? Existe o que a gente chama de recalque diferencial, existe problema estrutural. No problema estrutural, é um problema que normalmente ele avisa. Ele avisa. Ele avisa. Entendeu? Você vê as fissuras, né? Vê ela normalmente nas vigas, nos pilares, ela vai avisando. Entendeu? Vai avisando, né? Vai avisando. Prédio caixão, você fala isso aí, eu tinha conversado com o engenheiro anteriormente, ele tem a medida dele, base da terra para baixo. São quantos metros do que o prédio caixão ele é trabalhado em cima disso? Não, isso aí, o que vai definir essa fundura é justamente a sondagem. A sondagem, né? A resistência do solo. Certo. Outra coisa interessante. Tudo na fundação. Sim. Vai ser definido através do estudo de sondagem dos solos. Quando a gente teve aquela crise hídrica lá em Recife, eu não sei aqui, mas porque Recife, na Zona Sul, você com 5 metros, você tem poço artesiano. Né? Água tem lugar que tem água de excelente qualidade. Aqui também, Terra Vermelha, tem alguns setores aqui que você fez um buraquinho, tem água mineral. Existe esse respeito com solo freático quando você faz um poço artesiano sem orientação técnica, também é um perigo para a estrutura do prédio, a estrutura da casa. O cara diz, rapaz, aqui do lado da minha parede eu tenho água, eu vou fazer 10 metros de poço, encontro água, aí bota um cano, bota uma bomba e começa a jogar água. E qual é a responsabilidade, Bruno? Tipo, lençol freático, estrutura base do prédio ou do apartamento, como é que funciona essa relação de poço artesiano próximo a uma casa ou a um prédio? Veja, tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer com a orientação do profissional e com o estudo adequado, né? Ver se realmente existe esse lençol freático, a quantos metros de profundidade ele está, né? Porque realmente ele pode influir também na estrutura. Então, a partir do momento que você vai fazer esse poço artesiano, você tem que ter esse estudo, né? Inclusive, você tem que ter até o geólogo, né? Certo? Que faz esse estudo específico para o poço artesiano, né? Inclusive, você falou que na região metropolitana, lá em Recife, realmente lá dá muito poço. Aqui em Caruaru, só tem 2 lugares realmente que dá, você falou, que é Terra Vermelha e no Murici. Murici, isso. Né? Tanto é que os cabas passam vendendo água do Murici, né? Diz logo assim, água do Murici. Exatamente. Então, assim, existe essa relação e, assim, a nossa orientação é sempre procurar o profissional, o técnico, o engenheiro, porque ou o arquiteto,
porque ele vai, no meu caso, como eu sou do CREA, procura um engenheiro, porque ele vai lhe orientar da maneira mais técnica possível para que você não vá ter problema no seu empreendimento. Inclusive, quando a gente fala sobre profundidade, lençol freático, são vários fatores que ali influenciam, porque quando você faz um projeto de uma casa, você tem tubulação de esgoto, né? E dentro do lençol freático você tem também os sais minerais que são absorvidos na água. Então tudo isso é uma questão de qualidade e pesquisa para saber o tipo de água que inclusive você está usando, né? Exatamente. Não é verdade? Tem todos esses detalhes. Exatamente. Outra coisa que me diga se é um perigo eminente ou não, e parece um câncer, quando começa não vai parar, a não ser que você, se tem saída de você dali parar e se reestruturar. Um prédio antigo que a base dele começa a dar rachadura e entra dentro da alvenaria para os ferros o ar e começa a comprometer a estrutura do ferro, da fundição de um prédio. Aí você começa a ver a base toda dela enferrujada. Aquilo é um perigo. É oxidação, né? Oxidação. É perigoso, porém, assim, a engenharia hoje, ela tem, né, a solução para recuperar. Hoje isso tem, sim. Certo. E, inclusive, existem empresas especializadas hoje. Aqui eu não conheço, aqui em Caruaru, porque em Caruaru, assim, a nossa verticalização, ela é recente, né? Ela é da década de 90 para cá. Não são prédios, no máximo, com 30 e poucos anos. Lá em Recife, os prédios a verticalização da década de 60 ou mais, né? 50. Então, assim, lá, né, existem empresas especializadas em recuperação prediais, né? E graças a Deus aqui em Caruaru, realmente nós temos não criticando, vamos dizer, Recife, mas nós temos uma qualidade de engenharia muito boa. Certo. Né? Então a gente vê que os nossos prédios estão muito bons. Meu amigo, aqui, agora vamos para cá, para Caruaru, me diga, essa terra treme, disseram que é aquele cuscuz tamanho do mundo que tem ali no Morro do Bom Jesus. Meu Deus, vai abrir, como é que acaba fazendo um prédio aqui? Tem um prédio ali que está chegando perto do céu, 2 andares. Como é que funciona essa engenharia aqui desses prédios tamanho do mundo? E depois tem muita coisa para falar, viu? Tem essa nova tecnologia que parece um papel de parede. Rapaz, como é que a tecnologia hoje está tão grande que a turma está fazendo divisão com isopor, isso, não é? Vamos primeiro falar sobre essa questão técnica realizada desses empreendimentos enormes. Caruaru suporta um prédio dessa, principalmente aqui em Indianópolis, aqui próximo ao shopping, que você vê mais essas torres aí, tamanho do mundo. O Caruaru, com certeza, ele tem uma grande quantidade aí de engenheiros calculistas, engenheiros preparados, e que realmente faz o estudo do solo, a sondagem, faz todo o projeto estrutural. E aí, como você falou, se eu não me engano, é em São Caetano que tem uma fenda lá, que tem o epicentro, né, desse abalo sísmico. Porém, são abalos sísmicos pequenos, mas mesmo assim eu ainda me lembro que quando começou a dar com frequência, ainda na década quando começou a verticalização, eu me lembro que tem um amigo nosso engenheiro, que hoje inclusive ele é presidente da SIC, que é Clauston, e ele começou a se preocupar com isso, né, estudou muito a norma espanhola, eu me lembro que ele estudou porque aqui não existe norma para isso, né, que a gente não sofre, graças a Deus, esse problema. E ele fez algumas adaptações, né, principalmente em termos de robustez dos ferros, da ferragem e do concreto, para evitar algum tipo de problema de fissura. Certo. Não que vá desabar, certo, mas que evitar esse tipo de problema. Abala e prejudica, né? Exatamente. Pode acontecer. Entendeu? Mas eu me lembro que houve uma preocupação na época, e capitaneada por ele, e houve esse estudo, né, em cima da norma espanhola, e houve essa adaptação. E os prédios de Caruaru realmente são prédios muito bem executados. Muito bem. Me diga essa nova tecnologia, que o caba hoje bota uma folha de um lado, bota... Eu conversei com um angolano, eles trabalham muito com gesso e fazem casas de gesso. Eles defendem o gesso por 2 circunstâncias. O gesso, ele é muito forte e ele protege e mantém 2 situações interessantes: a acústica e a temperatura. Isso é fato, Bruno? Com certeza, isso é fato, sim.
né? Essa tecnologia do gesso, ela é muito interessante, né? Porque realmente, e fica com um acabamento muito legal, né? Fica um acabamento muito... E tem essa questão também da temperatura, entendeu? Que é muito importante, porque até porque a gente aqui no Brasil, a gente sofre um bocado com essa questão da temperatura. Caruaru não sofre muito não, porque Caruaru é calor durante o dia, quando é lá para as 5 horas, o ar-condicionado da Serra dos Cavalos liga, né? Aí fica... eu sou suspeito para falar porque eu adoro essa terra. Agora vá para Recife o cabo é um lençol quente o tempo todo, o cabo sai do banho, é quente de manhã, de tarde, de noite, meu amigo, ali é para torar, viu? Também por conta da questão da vegetação, essa questão urbana, que é tirar as árvores, é muito difícil. Então, como é que funciona essa tecnologia nova de você construir prédio com divisórias de isopor? Na realidade, veja, as tecnologias, ela vem sempre, assim, cada vez mais ela vem inovando, né? A gente tinha falado da questão dos, por exemplo, dos abalos sísmicos, né? Sim. E dos terremotos, né? E você olha assim, por exemplo, o Japão, né? Só para a gente exemplificar. O Japão ele sofre muito com o terremoto e a gente vê que os prédios balançam, mas não cai. Né? E é interessante porque eles colocam na base entre a coluna de sustentação do prédio e as vigas, que a gente chama de vigas baldrame, eles colocam um tipo de amortecedor. Olha aí. Veja que coisa interessante. Um prédio de quanto, Bruno? De quantos andares um prédio? De 60, de 70 andares, exato. Agora, em cada andar, ele coloca também um mini amortecedor entre a viga e o pilar. Então, aquela estrutura que é rígida, ela se torna flexível. Olha aí. Entendeu? Então, balança e não cai. Então, assim, realmente, a engenharia é muito bonito por causa disso, porque a cada dia... E aí nós temos vários tipos hoje temos o steel frame, temos vários tipos o gesso como divisória, temos vários tipos de divisórias aí que realmente vem se destacando, né? E vamos dizer assim, e barateando e deixando com qualidade. Agora depois eu quero... Você falou sobre isso, você já teve num trânsito, dia de chuva, parado no meio da Rio Niterói? Não, eu já passei pela Rio do Niterói, mas não peguei... Meu amigo, olha, o cabo que não entende de engenharia, o cabo se ajoelha e reza uns 10 pais nossos, viu? Porque o que balança aquela ponta é brincadeira, viu? Mas que bom que ela balança, isso quer dizer, que bom que ela... Porque a Rio Niterói, quem não conhece de engenharia, pensa que vai cair. Porque é incrível, eu já fiquei preso naquele trânsito da Rio Niterói, com chuva, que balançava que era brincadeira. Quem não conhece pensa que cai. Quanto tempo e durabilidade tem essa nova tecnologia do gesso nessas paredes? Porque hoje todo mundo está trabalhando com bloco, né? Isso. A gente nota esses grandes varejistas agora, esses atacarejos da vida aí, como é rápido construir um galpão, né? Você deixou a alvenaria. A alvenaria de lado, ela meio que morreu, essa tecnologia chegou para ficar. Você bota aquelas bases de vigas de ferro e dando a bloco ali e faz a divisão e pronto, tá pronto o negócio. Exatamente, ela chegou para ficar. Porém, a gente ainda tem muita cultura de usar a alvenaria aqui no Brasil, né? Mas eu vejo que está se disseminando mais, né? E até pela questão da rapidez, né? Como você disse... Tempo é ouro, né? Tempo é ouro, na engenharia, exatamente. E a questão do desperdício também, né? Hoje a gente tem um desperdício na construção civil em torno de 30% a 40%. É mesmo? Em torno de 30% a 40%. Então, assim... a engenharia vem lutando para a gente minimizar esse desperdício, né? Porque quando a gente gera resíduo, a gente está gerando também lixo. Então a gente impacto socioambiental. Né? Exatamente. Então assim, é um dos desafios da engenharia esse. É a gente criar tecnologias sustentáveis, né? E que diminuam essa questão dos resíduos, diminuam o desperdício, até porque também diminuindo, além de fazer bem ao meio ambiente, nós vamos estar o quê? A gente vai estar reduzindo custo. E isso é muito importante na construção civil, reduzir custo. Uma coisa interessante na construção civil, que eu venho conversando, é sobre as novas tecnologias, inclusive na questão da fiação de uma casa, da fiação de um prédio. Porque hoje já existe no mercado, e é muito importante, principalmente quem tem
quem mora aí, viu, gente? Quem mora em prédio antigo, quem mora em casa antiga, que você vê muito acontecendo, incêndio, tudo, mas hoje já existe tecnologia de fiação que, além de poupar energia, ainda ajuda nessa questão de incêndio, né, Bruno? Exatamente. Isso é muito importante, né? Inclusive, uma das coisas que a gente também orienta bastante é fazer um estudo com um profissional dessa parte elétrica, principalmente quem tem residências antigas, né, que usam aqueles disjuntores antigos, aquela fiação, né, antiga, que ia fazendo um puxadinho ali, um puxadinho aqui, e isso é muito importante, né? Eu me lembro que há alguns anos atrás, na cidade de Toritama, eu me lembro que tinha uma senhora acho que com seu neto, e estava um ventilador ligado e pegou fogo e morreram, né? Okay. Então, assim, essa parte de estrutura elétrica, ela é muito importante, procurar o profissional, ver fazer um projeto para readequar as novas tecnologias, para que a gente possa ter segurança, porque não é brincadeira não, né? De vez em quando a gente vê aí também uma pessoa escutando música e de repente, né, leva um choque e vai-se embora. Gente, tenham muita responsabilidade e muito cuidado, que a gente está falando de vidas. Então, não poupe segurança na questão do seu lar, não é, da sua família. Então, quando for comprar qualquer coisa para fazer uma reforma da sua casa, tenha consciência, não vá na vantagem de preço, porque é uma coisa séria. Estamos falando de economia e de segurança. Então, na questão de fiação, não, mas tem esse que é polegada, né, Bruno, que chama? Tem esse fio como é que chama o fio quando a gente vai comprar? Milímetro quadrado. Milímetro quadrado. Pronto, tem esse aqui que é tantos milímetros. Mas se você acha... Porque a casa de antigamente não é igual à casa de hoje. A casa de antigamente tinha um refrigerador e uma televisão. Se você for calcular a quantidade de energia que acontece hoje, que sobrepõe uma residência, se eu for calcular hoje, no mínimo, numa cozinha, eu boto aqui 10 pessoas para participar, no mínimo numa cozinha tem geladeira, micro-ondas, airfry, que aquilo parece que tem uma usina hidrelétrica para puxar um bicho daquele. Exatamente. Não é? Uma geladeira, um airfry, um micro-ondas, um liquidificador. Isso. No mínimo 4. Que eu tô lembrando aqui, viu? Sim. Sem ar-condicionado. Não, mas só na cozinha. Só na cozinha, vamos lá. Refrigerador, fogão elétrico, que hoje todo mundo usa fogão elétrico. Refrigerador, fogão elétrico, micro-ondas, airfry, liquidificador, que eu tô lembrando são 5, batedeira, isso. 6, no mínimo. Olha a quantidade de energia gerada dentro de uma cozinha. Olha o perigo iminente. Se você não tem um fio com qualificação do Inmetro, com milímetro adequado, que dê suporte ao consumo de energia de carga trabalhada naquele setor. Exatamente. Não é? Exatamente, né? A gente tem o fio de borracha de etileno, propileno, temos o de polietileno reticulado. Então a gente tem vários tipos de fiação hoje que realmente são adequados, né, para ambientes molhados, para ambientes secos. Então, assim, a gente tem que... principalmente quem tem imóvel antigo, porque você vem, como você falou, vai botando um ar-condicionado, vai botando, compra airfry, compra isso, compra aquilo, quando vê, tá tudo já subdimensionado. E superaquece, né, Bruno? Exatamente, porque quando tá subdimensionado, então superaquece e a gente pode, de repente, criar um curto e aí o mal tá feito. Bruno, vamos atender logo aqui os ouvintes, e depois lá. A gente vai puxando, que a gente já puxou uma pauta legal. Deixa eu vir pra cá. Vou na sequência. André Padeiro, São Francisco. Todo mundo sabe que em Caruaru a terra treme. Pergunte ao entrevistado se o Conselho de Engenharia tem alguma recomendação específica para construções em Caruaru. Veja, não existe essa recomendação específica porque o tremor de Caruaru na escala Richter é muito baixo, né? Chegar, acho que, se eu não me engano, a 2, é muito baixo. Então, assim, quando se vai fazer uma estrutura maior, um prédio, aí realmente existe os engenheiros que vão colocar, né, vão, que a gente chama de paredes super resistentes. Vão aumentar mais um pouco a robustez da parede, da ferragem,
e mais para evitar fissura, não por uma questão de desabamento, como eu falei anteriormente aqui. Sérgio Pires, Mandacaru. Boa tarde, Tony Oliveira, é o entrevistado. Doutor, como é a atuação do CREA em termos de fiscalização, onde a gente vê muitas construções de loteamentos e quando já recebemos a casa, ela tem inúmeros problemas. Aí fica a pergunta, como é a fiscalização nessas empresas que fazem essa construção? Essa é uma pergunta. E a outra ele faz, também existem inúmeras reformas aleatórias. Como fica a fiscalização também? É aquela conversa que a gente estava falando dos bastidores, do famoso puxadinho. O cara faz uma construção, não vou puxar para ali, vou puxar para aqui, e aí como é que fica? Vamos para a primeira. Como é a atuação do CREA em termo de fiscalização, onde a gente vê muitas construções de loteamentos e quando recebemos a casa ela tem inúmeros problemas. Aí fica a pergunta, como é a fiscalização nessas empresas que fazem essa construção? Veja, a fiscalização do CREA, como eu já disse anteriormente, do exercício ilegal da profissão. Então, quando a gente chega lá no empreendimento, a gente vai ver se existe o profissional, se existe a RT. Então, teoricamente, existindo, a responsabilidade é daquele profissional. Então, vamos dizer que deu um problema lá no empreendimento. Então, vai ter que acionar a construtora, vai ter que acionar o profissional e muitas vezes dependendo do problema, você pode acionar o CREA para punir o profissional. Existe uma comissão de ética dentro do CREA, eu já fiz parte dessa comissão de ética, onde a gente recebe, né, as denúncias, né, muitas vezes por parte do contratado ou muitas vezes até do Ministério Público, que às vezes chega. Muitas vezes os casos envolvem mortes. Sim. Então já está na mão do Ministério Público e eles acionam o CREA para que o CREA também possa punir o profissional. E aí a gente vai analisar de quem foi realmente a culpa, se foi porque existem muitas vezes quem faz o projeto não é quem executa. Então a gente vai ter que ver se o problema está no projeto, se o problema está na execução, para que a gente possa avaliar e dentro da comissão de ética a gente ver se vai ou não punir o profissional. O Sérgio falou uma coisa interessante aqui, Bruno, eu quero que você responda, porque é uma situação que eu acho difícil. Ele fala, existem inúmeras reformas aleatórias, como é que fica a fiscalização também? Porque é o seguinte, você tem seu terreno e você tem sua casa. Aí o cara faz um puxadinho, uma coisa, outra. Daqui a pouco o cara faz um primeiro andar, faz um segundo, faz um terceiro. Puxa demais, junta uma parede com a outra, não pede ao vizinho. Tem situações que é um rolo do tamanho de um trem. O cara não fala com o vizinho porque o outro puxou, porque o outro veio cá. O outro puxou uma parede de um lado, o outro puxa do outro. Mas veja só, num caso desse, o cara levantar um prédio, tem que ter orientação e planejamento da planta de um engenheiro, né? Com certeza. De um primeiro andar para cima. Não, toda e qualquer construção tem que ter um engenheiro. Tem que ter um engenheiro, né? Tem que ter um engenheiro, né? Mesmo que seja um térreo. Certo. Uma casa térrea, mas tem que ter um profissional. Entendeu? Então, porque existe ali uma responsabilidade. Né? Então, você tem que... aquilo que eu até falei aqui nos bastidores, né? Se você está com um problema... vamos para que o pessoal possa compreender, os ouvintes possam compreender certo. Mais fácil. Se você vai estar com um problema aí que você vai precisar fazer uma cirurgia, você não vai procurar, né, o técnico de enfermagem para fazer essa cirurgia. Não que o técnico, desmerecendo o técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem tem a sua função, mas não de fazer uma cirurgia. A mesma coisa, quem vai fazer um empreendimento, ele não pode procurar o pedreiro. O pedreiro, ele tem a sua, vamos dizer assim, a sua capacidade, mas ele tem que ter a orientação e o planejamento de um projeto de um engenheiro, né? Entendeu? Então a gente tem que definir, né, as funções de cada um. A partir do momento que você procura um pedreiro, procura um mestre de obras para fazer um empreendimento, você está correndo um risco, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, no final das contas, você acaba gastando mais. Muitas vezes o cara, não, porque o engenheiro é caro, porque eu vou gastar. E acaba gastando mais. Né? Barato que sai caro. É um barato que sai caro. Eu estava com uma amiga minha de Santa Cruz e ela falando que
foi fazer um pedreiro, com um mestre, e depois mudou, e daqui a pouco ela disse que já vai gastando uma fortuna lá na casa dela. Entendeu? Porque chama um, não termina, vai outro, vem aquele problema. Exatamente, entendeu? E você, quando você procura um profissional, você está realmente se resguardando, né? Porque aquele profissional, ele tem a capacidade técnica realmente para fazer o planejamento, fazer os projetos, né? Inclusive, como você falou uma coisa interessante, o cálculo atribuído para o gasto, né? De cimento, de areia, de tudo. Não o olhômetro. Não, eu quero uma parede de 5 por 10. Então, você vai usar tanto X, o cálculo técnico, para justamente saber o tipo e a quantidade de cimento, de areia, de tudo que você vai utilizar, né? Exatamente. Então, você vai com uma, vamos dizer assim, com uma otimização. Otimização. Entendeu? Então, isso é muito importante. Por isso que eu sempre fiz. Procure profissional adequado em todas as áreas. E na engenharia, a gente está lidando também com vidas. Com vidas. Deixa eu vir para cá, ele não colocou o nome dele aqui, acho que é Anthony. Rachaduras em colunas. Quais tipos de rachaduras deve-se ter mais atenção? Aquela horizontal ou vertical? Ele manda até uma foto aqui, viu, Bruno? Cadê o celular aqui? Deixa eu procurar aqui para mostrar pro Bruno. Observei uma rachadura vertical na coluna. O que isso pode ocorrer? O tamanho da rachadura é de 50 centímetros. Ele mostra aqui a rachadura. Pega aqui, por favor, Wanda, o celular para eu mostrar aqui pro Bruno, porque tá aqui na minha tela. Tá aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar aqui pro Bruno aqui, o nosso ouvinte que tá. Deixa eu procurar. Achei, tá aqui. Bruno, dá uma olhada aqui nessa rachadura. Vou te mostrar aqui. Pronto, tá aqui a rachadura. Essa aí é perigosíssima. Senta aí, explica aí pro Anthony. Essa aqui que tá aqui é perigosíssima, porque provavelmente ela não tá suportando o que a gente chama de esforço cortante. Entendeu? Que é um esforço que vem na vertical. E assim, ela tá realmente na iminência aqui de desabar. Ela é perigosíssima. Essa que ele mandou aqui. E ele colocou, inclusive, é uma coluna sem parede. Aqui. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Tony. Deixa eu ver quem tá. Gilvan Mendes, do bairro Boa Vista. Boa tarde, Tony Oliveira, é o nosso convidado. Gostaria de saber se é o cimento ou a ferragem que não combina com... Não entendi. Se é o cimento ou a ferragem que não combina com o cimento, porque já vi vários prédios com as colunas esfarelando, com os ferros todos enferrujados e também pontes. Vivamente, vai Coab 1, tal, parabéns pela entrevista. Eu acho que eu estou entendendo o que ele está querendo. Tá entendendo, Bruno? É o seguinte, eu acho que ele está falando na questão de ver que muitas vezes você vê umas colunas com concreto esfarelando. Sim. Né? E muitas vezes vai a causa a oxidação do ferro, né? E aí o problema causado por isso pode ser a questão do traço. Sim. Certo? Aquele cálculo que a gente estava falando, da quantidade específica de fazer esse traçado aí. Nesse caso é o traço do concreto. Sim, né? Certo. Porque assim, quando você faz um cálculo de um prédio, você tem a resistência, que a gente chama de resistência do concreto, que é o que a gente chama de FCK. Certo. Então, para você atingir esse FCK, 25 MPa, por exemplo, você tem um traço. E se você não fizer esse traço da maneira adequada, aí o concreto ele pode realmente se esfarelar. Mas pode ser também um problema de recobrimento. Né? O recobrimento é justamente o espaço que a ferragem tem que ficar entre a face externa e onde está a ferragem. Certo? Se você não deixar o recobrimento correto, com certeza também vai dar problema aí de oxidação, e principalmente se a gente tiver, no caso de Recife, que perto do mar onde tem a maresia. Maresia, verdade. E ele está perguntando aqui também, e o gás de cozinha que é na tubulação em prédio, não é arriscado? Porque hoje, os prédios hoje
Aliás, muita gente já fala que a tubulação é mais importante e menos arriscado que o cara ter um botijão dentro Não, de pelo contrário, é muito seguro. Muito seguro, né? Muito seguro. Arriscado era antes, quando a gente tinha aquele botijão ali. Não é? Né? Ali sim era arriscado. Agora não, são muito seguro. Pode ficar tranquilo. Tem um áudio aí, Wanda Maia? Vamos lá com o Cícero do Chique Chique. Boa tarde, Cícero. Bom dia, Tony Maciel. Bom dia, o engenheiro aí, Bruno Largo. Bruno, eu queria saber de você, como você é engenheiro, né? Como é que estava as pontes aqui em Caruaru? A Ponte Nova, Ponte da Rua Preta e outras pontes mais aqui em Caruaru, a sua estrutura, né, debaixo delas. Já que eu passo debaixo eu passo nelas, na ponte, e ela está toda aquela ferragem aparecendo, aquelas pontes, tudo aparecendo as ferragens. O que você tem a dizer sobre essas pontes? O que você acha dessas pontes? Se tem como fazer uma reforma nela, ajeitar alguma coisa. Uma ótima tarde, que Deus abençoe você e a todos aí da Rádio Cultura. Cícero, o nome dele. Cícero, veja, o que eu posso dizer é que a prefeitura, né, o prefeito Rodrigo Pinheiro, o meu amigo secretário de infraestrutura Andrews Melo, eles estão com um programa justamente preocupados com essa situação e estão com um programa fazendo todas as vistorias e para fazer, vamos dizer assim, as possíveis intervenções pela qual elas precisem, né? Inclusive parabenizar a Andrews por essa iniciativa importantíssima, né? E eu tenho certeza que a gente vai estar com essas ações, né, vamos dizer assim, na vanguarda aí, inclusive de muitas cidades aí do Brasil. Muito bem. Rivaldo Souza, deixa eu ir lá para Bezerros. Boa tarde, meu muro apresentou várias fissuras, coloquei ferros nas fissuras, isso resolve? É um muro, é? É. Disse, meu muro apresentou várias fissuras, coloquei ferros nas fissuras. Isso resolve? Rivaldo Souza de Bezerros. Teria que ver, vamos dizer assim, a causa dessas fissuras. Normalmente a gente faz o que, não sei se ele colocou dessa forma, né? O ferro em forma de Z. Né? Em forma de Z, que é o que a gente chama de costura. Uhum. Né? E em alguns casos isso aí resolve, sim. Tem mais um áudio aí, Wanda? Alô Cupira, boa tarde, obrigado pela audiência, Ciaz. Que programa importante, muito bom esse programa de hoje. Eu queria tirar uma dúvida, perguntar para o engenheiro aí. É assim, o arquiteto, ele faz o projeto é passado para o engenheiro. O engenheiro passa para o encarregado da obra para ser concluída a obra. O arquiteto tem alguma a ver, acompanhar a obra, colocar a placa dele, tem alguma a ver com isso ou não? Eu acho assim, na minha opinião, acho que está errado. Quem tem que botar a placa é o engenheiro, não o arquiteto. Obrigado e uma boa tarde. Obrigado, Ceas. Abraçando aí os ouvintes de Cupira, obrigado pela audiência. Bruno. Nesse caso, o arquiteto tem que colocar a placa e o engenheiro colocar a placa. Né? Porque assim, se o arquiteto fez o projeto, o engenheiro está executando a obra, os dois têm que colocar a placa, um como responsável técnico pelo projeto e o outro como responsável técnico pela execução. Quando a gente fala sobre essa relação, Bruno, de reforma e esse crescimento desordenado, não é? Como é que acontece? Como é que se chega? Você tem uma casa, faz um primeiro andar, se você não tiver um arquiteto que dê a responsabilidade, mas isso a gente chama de responsabilidade moral da pessoa, da responsabilidade, como você fala, da família, da segurança, mas se não tiver inconformidades, aliás, ele já está errado de fazer sem a autorização técnica do profissional, já é um erro, não é isso? Já é um erro. E como se pode ter uma medida para que um órgão chegue lá e fiscalize para poder resolver esse problema? O cara está num bairro popular, e ali ele pegou a casa, fez um primeiro andar, não pegou a assinatura técnica de um engenheiro e está construindo a Deus dará, do seu jeito. Não, na realidade, a partir do momento que ele vai fazer uma intervenção de construção, reforma,
ele tem que tirar a licença de construção na prefeitura, na URB, né? Aqui em Caruaru é na URB. Na URB. Então, assim, e aí ele vai ter que dar entrada nos projetos, vai ter que dar entrada mostrando que tem um profissional lá na URB, um engenheiro, um arquiteto, a ART. Então tem toda uma documentação, todo um trâmite para você dar entrada. Então, a partir do momento que ele está fazendo, a lei já existe. Já existe, né? Já existe para isso aí. Uhum. Existe, a partir do momento que você vai fazer um empreendimento, você tem que dar entrada na prefeitura. Você tem que ter o alvará de construção. E depois que termina, aí você tem que ter o habite-se. O habite-se, né? Exatamente. Entendeu? Para você poder funcionar ou habitar aquela determinada construção. Muito bem. Construção popular, os bairros de Caruaru, o que a gente pode falar? O pessoal já chama da Nova Caruaru, bairro do Chique-Chique. Rapaz, o crescimento das construções de todo tipo de classe em Caruaru tá uma coisa, né, espantosa. Classe A, classe média, classe baixa, projetos e mais projetos, Minha Casa Minha Vida, tudo funciona. Agora, por que o pessoal reclama tanto? É a qualidade do produto. Quando você entra num projeto desse, de uma casa social. Eu já vi tanta reclamação em rádio e televisão. Rapaz, a gente entra no plano e não correspondeu. Esse problema é direto com a construtora, sobre qualidade de produto, quando se faz um condomínio desse. Você tem que estar atento. Ou o engenheiro técnico, ele é responsável direto por isso, né? É direto com a construtora. É lógico que vai envolver o engenheiro da construtora, certo, que se responsabilizou tecnicamente. Né? Então, assim, realmente tem que estar atento, né, para, vamos dizer assim, para a qualidade do empreendimento, tem que ser cobrado, realmente. E é o que você falou, Caruaru realmente vive um momento bem, vamos dizer assim, de crescimento extraordinário, né? Caruaru vive um momento realmente, eu acho que é aquele oásis no meio do deserto, né? É um crescimento espantoso, e os proprietários realmente têm que estar atentos. Por exemplo, eu já fui fazer uma perícia em João Pessoa, justamente de um empreendimento lá que estava com problema, né? E os moradores colocaram na justiça, e a gente foi contratado para fazer o laudo de avaliação, e realmente estava com bastante problemas esse empreendimento. Então tem que estar atento, e se tiver problema, aí realmente tem que acionar, né, os órgãos competentes. O que é que causa? Quais são os principais problemas de um empreendimento desse? Quais são as primeiras queixas? Porque tem gente, rapaz, comprei, não faz 5 anos, eu estou nessa relação aqui terrível com a construtora, tenho que reclamar. Aliás, quando você compra um empreendimento desse, ele já vem assegurado, né? E aí você tem uma série de fatores. Nesse caso, por exemplo, lá de João Pessoa, tinha muita fissura. Tinha problema na drenagem, entendeu? Então tem uma série de problemas. Aqui em Caruaru já peguei um empreendimento também que estava com problema de drenagem, chovia e entrava água, né? A pessoa comprou aquele determinado imóvel, tudo novo, e entrando água na sua, vamos dizer assim, eram prédios, né? Térreo e primeiro andar, e no térreo entrando água. Então, assim, realmente aí vai ter que realmente acionar a justiça, os órgãos competentes, né, para resolver. Muito bem. Então, fale para os nossos ouvintes, quando você for comprar um imóvel desse que trabalha com financiamento, com essa situação, quais são os requisitos, Bruno, que um comprador possa ser de classe C, classe B, classe A? Quais são os requisitos que você tem que estar atento quando vai fazer um financiamento de imóvel nessas estruturas? Observar se, vamos dizer assim, a construtora, analisar se a construtora realmente tem credibilidade no mercado, né? Analisar os projetos, verificar se tem todos os projetos disponíveis, né? No caso de ter algum parente, de ter algum amigo da área de engenharia, pedir para que eles dêem uma observada, né? E ficar atento aos detalhes, porque nesse caso mesmo que estava com problema de drenagem, existia vamos dizer assim, isso eu descobri, né? Porque conversando com um rapaz que estava que participou da obra,
né? E como eu já cheguei, não tinha acompanhado a obra, ele me informou que existia era uma rocha. Então eles não para economizar, resolveram não quebrar a rocha e fizeram a rua mais alta do que o empreendimento. Do que o empreendimento. Né? Tinha casa dos dois lados, a rua ficou mais jogar um dinamitezinho ali na rocha. Entendeu? Então tem que ficar atento a esses detalhes. Né? Infelizmente. Eita lá. Bruno, eu tenho 20 segundos só. Quem é que tá com a gente aqui? É o Vital, né? Do bairro Baraunas. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Vandamar. Boa tarde, o engenheiro tá aí, que eu esqueci o nome no momento. Aqui é Vital Medeiros, do bairro Mandacaru. Eu comprei uma casa pela Caixa faz 8 anos. Ela tá estourando. Nas paredes, tudinho, aquela salina, até pelos documentos. A empresa que fez as casas, ninguém sabe onde anda. Com quem é responsável por isso? Está bravo, até pelo documento. Bruno, é contigo. Veja, eu acho que o primeiro passo, ele tem que procurar um profissional da área para analisar, né, ver qual é realmente o problema, para poder acionar os órgãos competentes, né, acionar aí o CREA, acionar aí a justiça para ver se... Agora, o primeiro passo tem que ver um profissional para ver se realmente esses problemas que ele está tendo são problemas construtivos. Certo. Né? Muito bem. Estourou o programa, mas um pouquinho só, rapidinho, para não deixar em branco isso aqui. Alexandre está dizendo o seguinte, Bruno: minha laje vaza em 3 lugares quando chove. Isso é perigoso? O que eu posso fazer? Com certeza, é perigoso sim, né? O que ele pode fazer é colocar uma manta, pode ser uma manta asfáltica, né? Ou, pelo que ele está dizendo, ver a questão do telhado. Pode ser que tenha um vazamento no telhado e aí ele tem que consertar esse telhado. Mas o ideal realmente é colocar uma manta aí para resolver. Muito bem. Jorge do Agreste, obrigado pela sua audiência. O Cultura Entrevista de hoje fica por aqui. Tivemos a participação do engenheiro civil Bruno Lagos, que também é conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, o CREA. Bora viver, que viver é diferente de estar vivo. Obrigado pela audiência. Até lá.